Hoje nós vamos falar sobre um tema super especial, um tema que eu adoro abordar no consultório com as minhas pacientes, porque na minha opinião é super importante a gente falar da prevenção da queda de cabelo durante o uso da quimioterapia. Então, por que isso acontece? Nós sabemos que as toucas hipotérmicas são novos dispositivos que hoje estão disponíveis para a gente utilizar durante o tratamento de quimioterapia. Que no caso das quimioterapias utilizadas para o tratamento do câncer de mama, que são baseadas nas quimioterapias vermelhas, que são antracíclicos, e taxanos, que são as quimioterapias brancas. Nós sabemos que caso o tratamento com a touca hipotérmica, o uso da touca hipotérmica não seja realizado durante o processo da quimioterapia, vai acontecer a queda completa do cabelo das pacientes, que nós chamamos de alopécia. E esse é um efeito indesejado e às vezes em alguns estudos referidos como efeitos mais incômodos do que a própria realização da mastectomia. E por que a queda do cabelo acontece? Então, durante a quimioterapia, o processo de todo o tratamento de quimioterapia, acontece a chegada também da medicação nos folículos capilares de todo o corpo, inclusive do couro cabeludo. E com a ação da quimioterapia nesses folículos, porque são células que se reproduzem com a velocidade um pouco mais rápido, assim como as células do câncer também se reproduzem numa velocidade muito grande, a quimioterapia não sabe identificar o que é o câncer e o que são outras células que estão se reproduzindo numa velocidade um pouco maior. Então a quimioterapia acaba também atacando essas células dos nossos folículos capilares e por isso leva à queda. Já com o uso da touca hipotérmica, que contém um gel e é resfriada a temperaturas muito baixas, durante o processo da quimioterapia, o uso dessas toucas leva a uma redução importante da temperatura no couro cabeludo. Isso faz com que cerca de 20 a 40% a menos de sangue com a medicação chegue nessa região. E isso permite com que alguma quantidade de cabelo seja mantida na paciente durante todo esse tratamento. É importante lembrar que o sucesso do uso da touca hipotérmica não significa que o cabelo não vai cair. Significa que no final do tratamento a paciente vai ter 50% ou mais do volume total do seu cabelo pelo uso da touca. A touca deve ser utilizada em absolutamente todas as sessões, meia hora antes do início da quimioterapia, durante todo o processo, claro, e cerca de uma hora e meia depois também. Além disso, nós temos algumas recomendações super importantes em relação ao cuidado com o cabelo durante todo o período da quimioterapia, no dia em que é realizada e utilizada a touca e também em todos os outros dias, para que a gente ajude a não acontecer a queda do cabelo. Por exemplo, as pacientes não devem lavar o cabelo todos os dias, sendo uma recomendação de geralmente lavar a cada 3 dias. Porque também lavar menos do que isso acumula oleosidade, que também pode facilitar a queda do cabelo. Nós também sugerimos às pacientes utilizarem shampoos e condicionadores específicos que ajudem na manutenção do cabelo também. Não utilizar tintas, não prender o cabelo, não fazer escova, não ter temperaturas muito altas no couro cabeludo. Se possível, utilizar fronha de seda para que o atrito durante a noite seja menor. Então, esses fatores, junto com o tipo de quimioterapia, quantidade de doses de quimioterapia, o tipo de cabelo da paciente, são fatores que juntos aumentam a chance de sucesso desse tratamento. Eu sempre falo para as pacientes que se esse é um efeito que incomoda, se esse é um efeito que realmente vai ter um impacto grande, porque a queda de cabelo ela influencia sabidamente na autoestima, na autoimagem, na sexualidade da paciente. Se isso são coisas que para aquela mulher são importantes, a paciente deve ser orientada desde a primeira consulta, na qual o oncologista ou o mastologista referem que a quimioterapia vai ser um passo importante desse tratamento. Então, saber que essa opção existe é um alívio para algumas mulheres. E mesmo que o sucesso não seja de 100%, porque nós sabemos que, por exemplo, para as quimioterapias baseadas em antraciclinas, que são as vermelhas, e para os esquemas que têm combinações de quimioterapia, o índice de sucesso é um pouco mais baixo. Então, as mulheres, cerca de 40%
até 60% das mulheres com quimioterapias vermelhas vão conseguir manter 50% ou mais do cabelo no final do tratamento utilizando a touca. Já as quimioterapias brancas, que são baseadas em taxanos, elas têm uma chance de sucesso maior. Cerca de 70% das mulheres conseguem, ao final do tratamento, manter uma quantidade de cabelo que para elas é suficiente. É importante lembrar que quando nós utilizamos a touca, o fato de não utilizar a peruca é um dos fatores de sucesso. Então, às vezes, a paciente começou o tratamento, começou o uso da touca, e por algum motivo ela resolveu desistir desse uso, porque existem efeitos colaterais. Não é um uso de todo sem efeitos. Então, os principais efeitos relacionados ao uso da touca, nós classificamos como efeitos adversos de grau 1 e 2. Quer dizer que eles não são tão severos, mas os mais comuns são dor de cabeça, por conta do resfriamento intenso da cabeça. Algumas pacientes referem muito frio, algumas referem tontura, dores no pescoço. Para outras pacientes, a colocação da touca e a maneira com que ela tem que ser colocada, que é um pouco mais justa, isso pode incomodar, mas são efeitos que, como eu disse, não são graves e que nós temos alguns artifícios para ajudar as mulheres nesse processo, tentando reduzi-los. Então, a gente sempre orienta para as pacientes levar um cobertor, levar um café ou um chá quente, levar um remédio para dor de cabeça, que são coisas que geralmente, na maioria das mulheres que estão muito empenhadas em tentar manter o cabelo, porque isso é importante para essas mulheres, geralmente as pacientes conseguem fazer o uso completo dessa touca. Então, converse com seu oncologista, converse com o seu mastologista. Esse é um dispositivo que hoje em dia é muito mais acessível. Nós vamos aprimorando o uso desse dispositivo. A cada sessão que você vai fazer, você vai saber utilizar melhor, saber lidar melhor com os efeitos dele, e isso faz com que talvez você consiga dar esse passo junto com o seu tratamento, que pode ser muito importante para você. E de qualquer maneira, chegou no meio do tratamento ou chegou no final do tratamento, não conseguiu mais, ou então houve uma queda de cabelo indesejada maior do que nós estávamos esperando, o que na minha opinião vocês devem pensar? Bem, eu já passei todos esses meses iniciais que eu usei a touca com o meu cabelo. Já foi possível durante todo esse tempo não utilizar uma peruca, um lenço, e isso me deixa tranquila de saber que eu sempre recomendo para vocês essa opção, e eu acho que é um artifício que deve estar junto com todo esse tratamento, para que seja um passo um pouco mais leve nesse tratamento que já é tão intenso para todas vocês.